Fala galera, hoje é dia de ano novo, então a gente vai falar hoje de um tema muito legal. Tá gravada a aula, mas pra gente não perder a nossa regularidade, a gente tá mantendo as nossas lives semanais, as nossas discussões de vascular voltadas para o médico não especialista toda semana. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que é muito comum de aparecer na porta do pronto-socorro, em especial na virada de ano, no Réveillon, que é o trauma vascular de extremidade. O que pode acontecer de encrenca de vaso numa urgência, num trauma, tá? Ou pior ainda, melhor ainda, o que fazer se chegar um trauma grave de extremidade, um braço sangrando, uma lesão de fogo de artifício, o que acontece? Galera, o tratamento é protocolado do politrauma, então independente do tipo de trauma que tem, o tratamento é exatamente o mesmo. A gente pensa sempre da mesma forma, tá? Que é o protocolo que vem desde a década de 70, que lentamente foi organizado, mudou umas outras coisinhas, mas o protocolo é sempre o mesmo, que é o XABCDE, né? Então, qual que é? Vamos lá, vamos pegar bem rapidão como que é. Antes que eu esqueça, ó, galera, se você não segue o nosso canal, já chega, já se inscreve aqui no cantinho, já aperta no sininho, já curte o canal, manda um joinha, já me ajuda a mandar esse canal pra frente para fazer a coisa girar, tá? Pega essa live, essa gravação, esse vídeo e manda para aquele teu amigo que tá no pronto-socorro que tem dúvida de como lidar com um trauma quando chega lá no PS. E o cara buga, não sabe o que fazer. Hoje vamos pegar tintim por tintim como lidar com isso. Vamos lá. O tratamento qual que é? O XABCDE, que é o que? X, sangramento exsanguinante. Você vai primeiro correr atrás do que estiver jateando, tá? Corre atrás daquele tipo de sangramento que vai matar o maluco muito rápido. Depois, via aérea e proteção cervical. Vê se o cara tá com a via aérea aberta. Isso é super importante. E nessa mesma hora, pensa assim: todo paciente potencialmente tem alguma lesão, algum pescoço quebrado, que é uma outra coisa que pode dar um problema muito rápido e mata relativamente rápido, tá? XABCDE. O cara tá com a via aérea aberta? Ótimo. B, breathing. Vê se esse cara está respirando. Retificou a via aérea, vê se ele está respirando. Beleza, tá ventilando? Ótimo. Daí, C, circulation. Você vai ver se esse cara tá estável, tá? Você vai ver se ele tá taquicárdico, ver como tá a frequência cardíaca desse cara. Não se preocupa em medir a frequência cardíaca em número. Se preocupa que está rápido ou não, tá? Depois, D, disability. Você vai ver como tá o quadro neurológico desse cara. Vê se ele tem algum déficit motor, vê se ele tem alguma outra coisa, alguma coisa que dá a entender que ele pode ter um quadro neurológico. TCE é um quadro muito grave. Depois o E, exposure. Você vai pesquisar por outros tipos de lesão. E além da exposição, você vai prevenir a hipotermia, tá? E aonde aparece o trauma vascular? A lesão de vaso aparece ou no X, no sangramento sanguinante, ou num choque, no C, ou às vezes se o cara estiver mais estável, no E, na avaliação secundária. Na grande maioria, os traumas vasculares eles são traumas de extremidades. É muito raro a gente pegar trauma cervical, trauma torácico, abdominal. E a grande maioria deles são traumas penetrantes, tá? É muito mais comum se pegar por arma de fogo, tá? E em segundo lugar, traumas de arma branca, tá? Que é trauma, é sempre quase sempre trauma penetrante. Tem várias coisas que são possíveis de acontecer no trauma vascular, tá? Você pode ter uma secção parcial de um vaso, você pode lesar totalmente um vaso, você pode ter uma trombose aguda por um estiramento, alguma coisa assim, tá? Então pode acontecer vários tipos de lesão, tá? Então o que acontece? Você tem que ter uma ideia. Aqui, ó, cadê? Papapá. Não, tá aqui. É só porque a gente quer mostrar que a gente não consegue pegar a imagem. Então, ó, você tem que imaginar o seguinte: tem vários tipos de lesão que são possíveis, tá? Então, cada tipo de lesão tem o seu aspecto principal. Pode ter uma fístula arteriovenosa traumática, tá? Na prática, qualquer uma das lesões vão levar a uma das 3 síndromes possíveis. E é esse que é o ponto chave que você precisa saber se você quiser fechar um diagnóstico e reconhecer isso rápido para salvar um membro ou salvar a vida do teu paciente. Todos eles podem aparecer ou como uma síndrome isquêmica, falta sangue na extremidade, seccionou o vaso, teve uma lesão do vaso, tupiu o vaso, não chega o sangue para frente. Então o cara vai ter uma isquemia aguda, tá? Ou tá sangrando ativo,
tá? Chegou lá e tá espirrando, que é uma síndrome hemorrágica. Daí você vê o sinal, o sangramento ativo. Ou tá espirrando, ou o cara tem um choque sem causa aparente. Ou ele vai fazer o que a gente chama de síndrome tumoral, que vai ser um hematoma crescendo, tá? E como que isso aparece no exame físico? Como que você reconhece isso? Se tem sangue saindo para um vaso, tem um cano que tem um fluxo de grande monta, ele vai ter o quê? Ele vai ter um sangramento em jato que tem comunicação com um hematoma, certo? Então vai ter um fluxo pulsátil, vai fazer um pseudoaneurisma, tá? E quando você tem um fluxo dessa forma, de grande intensidade, ele vai dar alguns sinais clínicos. Quando você palpa um hematoma que está dessa forma, ele vai fazer um frêmito. Você vai perceber esse turbilhonamento do sangue que vai vai aparecer pelo sangramento desse vaso contínuo. E se você colocar um estetoscópio nessa região, ele vai ter um sopro, que nada mais é do que a percepção na ausculta do frêmito, tá? E daí o que acontece? Além disso, vai ter sinais de sangramento. O cara pode ter os sinais de choque, inicialmente taquicardia, depois num quadro mais avançado ele pode fazer hipotensão, inicialmente reversível a volume e depois ele pode acabar não sendo reversível a volume. Galera, como que você vai reconhecer isso? Tá? Você vai ter o hematoma, esse hematoma pulsátil, ele pode estar pulsando esse hematoma, dando a entender que tem essa lesão, ou o cara vai estar sangrando loucamente, ou o cara vai ter choque sem causa aparente. E na extremidade, se tiver uma secção do vaso e não estiver chegando sangue para frente, ele vai ter sinais de isquemia, que são os P's da isquemia. Palidez, cianose, vai ter dor por isquemia, pode ter lesão neurológica num quadro mais avançado, né? E lembra que se a isquemia é aguda, esse cara não vai ter colateral porque vai ter um trauma crônico, não é assim que funciona. Então, a isquemia de verdade, o cara vai estar com o membro branco, tá? E não dá tempo de fazer as alterações tróficas da isquemia, diminuição de pelo, essas coisas que acontecem em quadro crônico, tá? Então, para ficar fácil para você, como que a gente fecha o diagnóstico disso? Você tem o que a gente chama de sinais fortes de trauma vascular e sinais fracos de trauma vascular. E é isso que você tem que saber reconhecer. O que são sinais fortes de trauma vascular? Que é aquele que já te bate o martelo, tem merda aí, tá? Que é, faltou pulso, não tem pulso na extremidade, tá? Tem algum sangramento ativo, sangramento que bate com a frequência cardíaca, sangramento em jato, tá? Tem um hematoma que pulsa, tem um hematoma com um sopro ou um frêmito, ou tem sinais claros de isquemia. Esses são sinais fortes de trauma vascular. Alguma encrenca tem aí, tá? O que são sinais fracos de trauma vascular? Ah, pulso está diminuído. Se o cara está chocado, ele pode ter diminuição de pulso sem um trauma vascular associado. Ah, sangrou no local, tinha sangue, não sei o que. A lesão pegava no trajeto de um vaso. Ou tem déficit neurológico. Galera, déficit neurológico pode ser só por lesão de nervo também, né? Então, pensa desse jeito, tá? Você tem que reconhecer os sinais fortes de trauma vascular e os sinais fracos de trauma vascular. E daí como é que você vai lidar com esse cara? Se você estiver na ocorrência, tem muita gente da plantão de SAMU, essas coisas. Chegou na ocorrência, o que você vai fazer? Você viu lá, sei lá, um acidentado de carro, tá? Esmagou um membro, alguma coisa assim. O cara bateu, tá lá caído no chão, tá? O que você vai fazer? Primeira coisa que você vai fazer, antes de chegar no ambiente, a cena é segura, vê como é que é, vê se não tem rede elétrica solta, vê se não tem gasolina, vê se o carro tá escorado, vê se traz risco para a equipe de chegar lá. O que você vai fazer? É seguro? Vai na cena. E daí o que você vai fazer? X, ABCDE. Primeiro, tem sangramento ativo? X. Tem alguma coisa? Você pode lançar a mão de um torniquete, por exemplo. Se não, você pode fazer compressão. Primeira coisa a fazer é compressão. Não tem como comprimir? Com a compressão não segura, aí você pensa no torniquete. X, ABCDE. X, não está sangrando ativo, espontâneo, em jato, sangramento que dá risco à vida. Depois A, vê se a via aérea está aberta. Se o cara está respirando, falando, o A já está ok. Se não tiver aberto, você retifica a via aérea. Ou, se você precisar garantir uma via aérea, nessa hora que você entuba o cara. Depois, o que você vai fazer? Ver se o cara tem um trauma cervical, colar cervical. Lembra que no trauma, você sempre vai colocar o colar. Depois, B,
Vê se o cara tá respirando. Você vai ver se a expansão torácica tá normal. Vê como tá a ausculta. Vê se como tá, um cara não tem um hemotórax. Nessa hora que você iria no trauma, num trauma, você iria colocar, por exemplo, um curativo em 3 pontos. Se você tivesse um pneumotórax, tá? Você não vai drenar esse cara no pré-hospitalar, tá? Que mais? C, você vai ver se esse cara tá estável. Vê como tá os pulsos. O jeito fácil de você ter uma ideia de PA, sem você ter que medir a pressão. Se a pressão carotídea, o pulso central, carotídeos ou femoral está palpável, esse cara tem uma pressão arterial de no mínimo 4 de sistólica. Se esse cara tem pulsos distais palpáveis, esse cara tem no mínimo 8 de sistólica. Você não vai ficar pensando se o cara tá medindo a pressão e pulso. Isso gasta tempo, tá? Você tem os 15 minutos de platina, você tem a hora de ouro, tá? Então, você vai ver se o pulso é fino, ver se o pulso está rápido, ver se o pulso está cheio ou não, tá? Depois, a partir daí você vai pensar em um acesso, você vai pensar em fazer hipotensão permissiva. Você mantém esse cara com uma PA um pouquinho mais baixa, mas o suficiente para ele poder se manter, tá? C, é isso que você vai fazer nessa hora. Preferência ringer lactato. Acesso, que tipo de acesso você vai fazer? Tenta pegar o acesso. Tentou 2 vezes, não conseguiu, intraóssea, tá? A ideia é ganhar tempo, tá? Depois do C, o que você vai fazer? D. Você vai ver o déficit neurológico desse cara. Vê o Glasgow. O Glasgow é uma coisa fácil de fazer. Abertura ocular, resposta verbal, resposta motora. É coisa bem rápida. Vê se ele tem déficit motor, déficit sensitivo. Depois o que? Exposição. Vê qual outro tipo de lesão que esse cara tem, tá? E daí como é que a gente vai fazer? A ideia é scoop and run. Tira o cara o mais rápido possível de lá. No X, primeiro compressão direta, não está segurando. É possível você usar aquelas gases de combate, que é gase com caulinhas, essas coisas. Se nem a compressão, nem a gase está segurando, empacotando o cara, você pensa no toniquete. Tira o cara do hospital mais rápido, do ambiente o mais rápido possível. No intra-hospitalar, o que você vai fazer? Se o cara tem, aí é aquela hora que você está na sala de emergência, se o cara tem sinais fortes de trauma vascular, o que você vai fazer? Explora direto, chama o vascular e o cara vai abordar na hora. Você vai fazer uma exploração no centro cirúrgico, tá? E se o cara tiver só sinais fracos, o que você pode fazer? Você pode fazer um exame de imagem. Você pode pedir ou uma angiotomografia ou uma arteriografia, tá? Muitas vezes a artéria é feita pelo próprio vascular, muitas vezes no centro cirúrgico, tá? E outra coisa que a gente pode lançar a mão, que geralmente quem faz é o vascular, é o índice tornozelo-braço. Você compara o membro acometido com o membro não acometido. O ITB no trauma, se você tiver um índice acima de 0,9, que é o valor normal, você tem correlação com a arteriografia normal. Então, se o ITB você tiver a possibilidade de fazer e você percebeu que está normal, você exclui o trauma vascular sem ter que fazer o exame de imagem. Isso facilita bastante, tá? E daí o que acontece? Você vai pesquisar isso daí. Viu? Tem o ITB que está alterado? Exame de imagem. Aí você vai lançar mão de preferência com exame invasivo, angio-TC ou arteriografia, tá? E se você não puder, você pode pensar no Doppler, tá? Só que o Doppler você vai ver mais vasos tronculares, você não vai ver ramo de profunda, você não vai ver algumas coisas, tá? E daí o que a gente pode fazer? Entendo o trauma vascular, você vai ver qual que é o risco desse cara para uma revascularização. A gente usa muito o score de MES. O score de MES, ele caracteriza o grau de isquemia, ele avalia qual que é o grau de complexidade da revascularização desse cara e o tempo de isquemia, tá? Se o cara tiver isquêmico há muito tempo, tiver num quadro muito grave, muito chocado, o risco desse cara é muito grande. Então, ele não te define, mas ele te dá um parâmetro se é mais seguro você tentar salvar um membro desse paciente ou fazer uma amputação primária. Por isso que a gente avalia isso daí. Por quê? Porque se o membro estiver muito isquêmico, pode acontecer o que a gente chama de síndrome de reperfusão. Você pode pegar um tecido muito isquêmico, às vezes necrótico, lavar com sangue e esse sangue tirar toda a mioglobina que está nesse tecido, traz de volta para o corpo e esse cara vai fazer uma necrose tubular aguda por causa da quantidade de radical livre de oxigênio que vai ter. Esse cara vai fazer uma rabdomiólise e isso vai levar a uma insuficiência renal muito grave que depois esse cara acaba morrendo por isquemia, tá? Então, nessa situação, o que a gente pode lançar a mão é do que? Se você tiver
você vai lavar esse compartimento, ele vai acabar inchando muito a musculatura. E isso pode fazer também o que a gente chama de síndrome compartimental. Você pode demasiar o músculo que está dentro de um compartimento fechado e isso pode levar a compressão muscular, que pode piorar ainda mais a reperfusão, tá? E daí como é que você faz para tratar isso? Você corta a fáscia e deixa o músculo inchar, tá? Por isso que é tão importante. A fasciotomia é um procedimento simples que todo cirurgião geral tem que saber fazer, praticamente todo clínico, todo emergencista tem que saber fazer. Isso resolve a isquemia. Quando é pela reperfusão, na hora, você salva o teu paciente. Tá? Em outras palavras, saiba reconhecer sinais maiores de trauma vascular, sinais menores de trauma vascular. Suspeitou de um trauma vascular, chama o vascular, tá? Para o cara poder abordar o mais rápido possível. Isso daí tem o potencial de salvar o teu paciente, beleza? Essa live vai ficar no ar por mais uma semana. E a gente vai, qualquer dúvida, qualquer coisa, você joga nos comentários aqui e a gente vai vendo. Ou então você manda mensagem para mim pelo Instagram. Qualquer coisa, qualquer dúvida, é só me mandar mensagem. Beleza, galera? E mais uma live para nossa conta. Beleza? Valeu, pessoal. Tamo junto e feliz ano novo. Falou!